Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sou o pastor Adilson. Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional. E eu queria falar em cima desse texto ainda de Josué, capítulo 1, sobre essa questão da mudança, né? Porque toda mudança, ela traz medos, ela traz inseguranças. E aqui nós vemos nesse texto, Moisés, ele tinha cumprido um tempo nessa terra. E a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas, lá no livro de Eclesiastes. E aqui Moisés havia cumprido o seu tempo. O tempo de ele resgatar o povo, o tempo dele ouvir o Senhor. E aí Deus estava transicionando, Deus estava passando o legado, né? E isso é muito importante, porque Deus ele não muda, mas ele se move. E aqui nós vemos Deus se movendo, uma estrutura se movendo, uma movimentação se movendo. Então nós vemos que lá quando Moisés ele era usado para conduzir o povo, em um momento ali nessa caminhada, Deus ele falava para Moisés bater na rocha para que saísse água da rocha. E aí nós vemos que num momento Deus fala para Moisés, Moisés, não é tempo mais de bater na rocha, agora você vai falar com a rocha. E é interessante porque Moisés ele não obedeceu a Deus. Moisés ele resolve bater na rocha pela indignação com aquilo que o povo estava fazendo. Então ele bate na rocha e a rocha dá água. E em alguns momentos, irmãos, nós não obedecemos o Senhor. Em alguns momentos nós não fazemos aquilo que o Senhor fala. E ali Deus já estava falando de uma mudança, de uma transição, de movimentação. Deus estava falando para Moisés, Moisés, agora mudou-se a movimentação. Aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Então nós vemos aqui Deus falando para Moisés que era necessário agora falar. E Deus já estava apontando para uma mudança que ia acontecer no ministério de Josué. Então, quando nós vemos Josué depois assumindo esse papel que era de Moisés, nós vemos Josué indo para a primeira batalha, que era em Jericó. E a Bíblia diz que ali Josué, ele cerca as muralhas de Jericó. E nós percebemos que Deus já havia falado para Moisés que não era mais batendo, mas agora era falando. E o que eles fizeram? Eles circulam as muralhas de Jericó e eles rodeiam em silêncio e na sétima volta eles começam a gritar. Ou seja, apontava para aquela mudança que Deus tinha falado para Moisés, que Moisés não obedeceu. Então eu vejo que Deus ele tem transicionado as nossas vidas, tem trazido algumas mudanças. O novo de Deus está chegando para a nossa vida, mas nós precisamos obedecer a ordem que o Senhor dá. Sabe, o caminho para nós prosperarmos, para nós avançarmos, como diz aqui no livro de Josué, é obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que o Senhor falou. Sabe, muitas vezes nós não obedecemos, por quê? Porque nós não entendemos o que Deus está falando. Ou às vezes a gente entende o que Ele está falando, mas nós preferimos ouvir aquilo que as pessoas dizem, as circunstâncias dizem. E nós precisamos entender que nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor disse. Então eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã. Sabe, que Deus está transicionando, Deus está mudando e nós temos que estar atento à voz do Senhor. Né? Quando ouvires, a palavra de Deus fala, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas antes obedecei. Então eu queria que você pegasse isso no teu coração nessa manhã. Que você entendesse que o caminho da prosperidade, o caminho do avanço, o caminho da paz, da alegria, de tudo aquilo que o Senhor tem, chama-se obediência. Obediência àquilo que Ele disse. Amém? Então eu queria, nessa manhã, deixar essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, então compartilhe com seus amigos, com os irmãos, né, com aquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma mensagem da parte do Senhor. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá,
né, esteja conosco nesses devocionais aqui, que tem sido bênção e eu sei que vai ser bênção na sua vida e na vida das pessoas também. Em nome de Jesus.